Vacina obrigada. O governador Rui Costa implantou na Bahia a vacina obrigatória contra a Covid-19. No decreto 20.885, de 16 de novembro de 2021, ele determinou que servidor público e empregado público tem de comprovar que foi vacinado, senão não pode trabalhar. Quem não obedeceu está sendo afastado. O governador diz ser dever do servidor se vacinar, mas não existe lei dizendo isso. O policial militar Rosenberg de Oliveira Barbosa Júnior ganhou liminar na justiça contra essa exigência do governador. Ele alegou que tinha problemas de saúde e que a vacina é emergencial e não é segura. Disse que o ato do governador, nesse sentido, é contra a Constituição Federal. E a juíza Rosita Falcão de Salvador acatou o pedido e o PM não vai se vacinar contra a sua vontade. O governador exige também comprovante de vacina para o cidadão comum ser atendido no serviço público e até para usar o transporte rodoviário. Isso é espantoso nesse final de pandemia. Vacina infantil. A vacina da Pfizer foi aprovada pela Anvisa para crianças de 5 a 12 anos no Brasil. Mas existem muitas controvérsias por haver riscos de ocorrência de efeitos colaterais adversos que seriam mais graves do que a própria Covid. Entre esses efeitos estariam alterações cardíacas graves. Em Livramento, a vacinação infantil foi anunciada para começar esta semana. E a decisão de vacinar ou não é dos pais. Não é obrigatório, como já definiram o Ministério da Saúde e o Supremo Tribunal Federal. Portanto, pais e mães que porventura tiverem alguma dúvida, devem procurar o seu médico. E, se vacinar a criança, que fiquem atentos para o surgimento de qualquer problema na saúde do filho. Se a criança queixar-se de dor no peito e coração acelerado, por exemplo, leve-a imediatamente ao médico. O próprio fabricante da vacina, que é a Pfizer, diz no contrato de venda que há riscos, sim, e que ela, fabricante, não se responsabiliza por eles. Honorários. A Associação Classista de Educação e Esporte da Bahia, conhecida como ACEB, alerta os servidores da educação que é ilegal a exigência de honorários para recebimento de eventual crédito de precatórios do Fundef. Lembra que os valores repassados pela União a estados e municípios resultaram de decisão já transitada em julgado, não cabendo mais a intervenção de outras instâncias judiciais. Portanto, não precisa mais de advogados. A cobrança de honorários, que seriam de 10% para sócios e 15% para não sócios, está sendo feita pelo sindicato da categoria, através do preenchimento e assinatura de um formulário específico. E a ACEB informou que já acionou o Ministério Público contra essa exigência que ela considera ilegal. Existem até acordos judiciais em ação civil pública movida por sindicatos, mas isso é problema do sindicato e das prefeituras, e não dos servidores. A ACEB deixa claro que a forma desses precatórios serem usados não está regulamentada e destaca que os recursos devem cobrir perdas salariais pelos repasses a menor ocorridos entre 1998 e 2006 e que sejam as perdas devidamente demonstradas. E, por último, a imprensa sempre prefere notícias ruins no lugar das boas, em um gosto mórbido por tragédias. Um exemplo que nós temos muito atual: não há manchetes com os curados de Covid-19. Os títulos são mais sobre novos casos, UTIs cheias e principalmente da quantidade de mortos. Assim como assassinatos e assaltos não são mais destacados, assim como assassinatos e assaltos são mais destacados que eventuais atos de heroísmo.
Fala-se mais nas colunas e nas redes sociais das fofocas, das gafes, das roupas, das comidas, de um casamento, do que sobre o verdadeiro significado da celebração. Nessa linha, a separação de um casal, principalmente se houver escândalo, desperta mais interesse do que as núpcias. Essa preferência emocional e psíquica das pessoas pelo trágico alimentam os noticiários, enche as TVs, os jornais, as revistas e, em nossos tempos, a própria internet, pela audiência que dá. Precisamos pensar em um mundo de comemorações positivas, de enaltecimento e homenagens ao positivo, às boas ações, à amizade, à gentileza, à harmonia e à solidariedade. Um mundo de proteção para os animais e o meio ambiente. Enfim, um mundo mais saudável e de paz. Pensem nisso. É o que trouxemos para hoje. Tenham todos uma boa tarde.